Aqui nós estamos aqui na sede da Junta de Missões Nacionais. Essa junta, ela é um grupo de pessoas, né, que trabalham aqui, mas o objetivo realmente, todos trabalham pelo campo missionário. A gente trabalha aqui para facilitar o trabalho de quem está na frente, na linha de frente, nos campos missionários. Hoje nós temos 775 missionários no quadro de obreiros, né? O nosso foco, na verdade, é multiplicação de igrejas. Todos os nossos projetos são voltados para a multiplicação de igrejas, mesmo os projetos sociais, né? Trabalho com indígenas. A gente vai alcançar o índio, mas o objetivo é multiplicar nas tribos indígenas grupos pequenos que possam divulgar e falar mais a respeito do Evangelho. Então, todo o foco principal mesmo é fazer discípulos na multiplicação de igrejas. Todos os projetos que temos visam, cada organização missionária tem o seu trabalho. Trabalha também em unidade, lógico. A gente trabalha em parceria com missões mundiais. Então, alguns projetos a gente trabalha em parcerias. Para se tornar um missionário da junta tem um caminho. Precisa ser um crente salvo em Jesus Cristo, participando de alguma igreja. Para ser missionário da junta, precisa ser de igreja batista, né? Não voluntário, mas missionário nomeado. Voluntário a gente tem de várias denominações. Demonstrar uma chamada missionária, então ele se apresenta, né, como candidato à obra missionária. Esse é o primeiro passo. Ele tem esse desejo, sente essa chamada. Então, ele se apresenta por um e-mail que a gente tem, quando a pessoa pede, a gente oferece. Né? Então, ele se apresenta, eu sou fulano de tal, sinto chamada de Deus para a obra missionária, então estou me apresentando. Aí fala um pouquinho dele, se apresenta. Aí começa, a gente chama de processo de nomeação. Então, aí depois que esse e-mail chega, ele é levado aqui para a nossa Unimissões, né, onde a gente trabalha nesse primeiro processo. Então, eles têm alguns livros que eles vão ler e tal, tem um processo realmente. Então, vai caminhando, a gente vai ter entrevistas, né, com essa pessoa, né, porque tem que ter a carta da igreja, o pastor vai... Recomendação, né? Depois dessa entrevista, a gente vai buscar... vai dar certo? Vai, tudo bem. Então, a gente vai buscar o PAN, né, que são parcerias para ele poder ir ao campo. Financeira. Então, a gente busca parcerias, a igreja dele participa, outras pessoas participam, a gente leva ele na igreja, ele testemunha, fala e tal. Então, vai juntando, chega o dia, ele precisa arrecadar 100% daquilo que ele vai ter no campo. Apresentar os campos, né, da pessoa. Alguns já vêm com alguma coisa já na mente, no coração. Missionário. Ele se apresenta como chamado e aí vai entrar no processo de nomeação, que pode ser sim ou não. Tá. Ele pode permanecer, tudo vai caminhar para sim, e que tenha o perfil dos projetos que a gente tem para apresentar também para esse obreiro, né? E aí, por exemplo, alguns vêm com chamada específica, sente que a chamada dele é para trabalhar, de repente, com índio. Então, é uma chamada específica que ele já sentiu, é de Deus, então a gente vai canalizar ele. Nós temos alguns tipos eu vou chamar de categoria, não é que é mais e menos do que ninguém, é só para a gente entender. Nós temos alguns missionários que são missionários, que a gente chama de missionário radical, por exemplo. São mais para jovens, né, tal. Então, esses missionários, quando se apresentam, eles fazem um contrato com a junta, tipo de ficar 2 anos conosco no projeto. Então, atualmente temos 6 radicais, 6 tipos de radical, né, por exemplo. Radical Amazônia, radical sertanejo, radical surdo, radical Cristolândia, metropolitano
Esses missionários são missionários temporários inicialmente. Ele entra, vai ser um radical ribeirinho. Então ele faz esse processo inicial que a gente já comentou, e aí ele vai para os centros de treinamento. A gente tem um centro de treinamento perto de Manaus, que eles já vão ser treinados lá. Então a gente tem lá uma casa, que a gente chama, é o nosso centro de treinamento, e lá ele é treinado para tudo que ele vai ter lá no radical. Por exemplo, lá não tem banheiro, o banheiro é um buraco no chão. Por quê? Porque ele precisa saber como vai ser o trabalho dele. Então ele fica lá durante 3 meses. Os 3 primeiros meses ele fica lá e é o treinamento pesado, mas muito pesado. Mais pesado que talvez ele vai encontrar no campo. E a mesma coisa no sertão, nós temos também nosso centro de treinamento no sertão. Então aqueles que vão para o sertão vão para lá e tal, mesma coisa. Cristolândia, mesma coisa, que você já conhece, que é mais perto da gente. E cada um. Surdo a gente treina aqui, que é ser missionário efetivo. Então, acontece a mesma coisa. Ele vem, faz esse processo todo, daí ele vai ser treinado em campo, em Minas. Então, lá tem o nosso coordenador para treinar todos os missionários que lá estão. Então, eles vão direto para lá, e lá também eles são treinados a como fazer. E aí vão para o campo e eles vão ser treinados em ação, vamos lançar assim. Tem o treinamento, né? Igual a gente vai falando, mas tem o treinamento na ação. Eles também eu não sei se eu falei isso, eles só começam a ação direta depois desse planejamento pronto. Tem também aqui pessoas que ensinam. Não, é assim, nós temos o planejamento geral da junta, temos o planejamento estratégico da junta. E dentro desse planejamento geral da junta, cada missionário tem que fazer o seu planejamento do seu trabalho. O relatório é uma das, vamos chamar de obrigações, obrigação nossa, né? A gente assina isso quando entra. Nós precisamos mandar os relatórios mensal, todo mês. Alguns não mandam, tem algumas pessoas voluntárias. Então, por exemplo, alguns desses voluntários têm responsabilidade de ligar para o missionário naquela data, mais ou menos, dentro de um mês e meio para cada missionário, para orar com o missionário, dizer que a gente está com ele, tal, uma coisa que eu estou falando. Então, esse cuidado missionário está trabalhando, assim, vendo como está o missionário no campo, o que ele está precisando mais, como está a saúde do missionário, se ele tira um dia de folga. Por exemplo, o missionário está doente, esse cuidado missionário, que são missionários também que cuidam deles, que cuidam de outros. Então, eles vão ao campo, e fica lá com eles um tempo, e ajuda, e se precisa trazer para o Rio, traz para cá. Depende, cada caso é um caso. Uma vez por outra, a gente tem escândalos de missionários no campo. A gente geralmente traz o missionário, né, para cá, para a gente conversar e ver. Sempre a gente tenta ajudar. E algumas vezes não tem como, tem que ser cirúrgico mesmo. Trabalha com a pessoa, tenta ajudar a pessoa naquilo que foi o caso. Por exemplo, o caso de adultério, que tivemos mais ou menos recente. A gente chamou o missionário, tentamos ajudá-lo. Claro que ele não ficou mais como nosso missionário. Mas mesmo assim a gente tenta ajudar, assim, a esposa, que ficou agora, ela não ficou como missionária também. Por isso a gente está, vou dar esse caso específico, a gente está cuidando dela. Ela não recebe mais como missionária da junta, né? Até porque ela mesma achou, não quis. Mas a gente está ajudando de alguma forma, assim, extra junta. Não, é a junta, mas não é pela junta, entende? Não sei se vocês estão entendendo. O desvio doutrinário, como a gente já tem uma junta de mais de 100 anos, a gente já teve. A gente tenta conversar, chamar o missionário, como já houve. Se ele insiste em permanecer naquilo que ele está acreditando que é o certo, então a gente pede para ele pedir para ficar fora da junta de missões. Entende? A gente solicita a ele que, bom, ótimo, se você está entendendo, você entendeu, pronto. Só não dá para ficar com a gente pensando diferente daquilo que a nossa agência, se ele tem uma visão diferenciada. Nós temos, em cada área, nós temos o coordenador e tem os líderes de polo, que os líderes de polo, eles têm, vamos dizer, eu sou líder desse polo, 8 missionários comigo. E acima de mim eu tenho o meu coordenador. E assim do meu coordenador tem meu gerente aqui na sede. Então esses líderes de polo vão olhar, vão falar com ele, vão ficar bem perto dos missionários, ver o que está acontecendo. Percebeu alguma coisa diferente, que conversa com o missionário e já comunica o coordenador dele, aquilo que ele percebeu. Então aí o coordenador também vai lá, fazer uma visita esporádica, vai ver, conversar e tal. Deu certo, arrumou, maravilha. Não precisa nem chegar aqui. Não deu certo, ele
Continua, então aí chega aqui no nosso gerente da área. Todos eles, nós temos vamos chamar assim, prazo de validade inicial. Sim. Os projetos normais, vamos chamar assim de plantações normais, de multiplicação de gado normal, o missionário assina um contrato, que é um contrato firmado 4 anos. Diferenciados como Ribeirinho, Sertão, são 2 anos. Então, o missionário já vai sabendo que daqui 2 anos ele vai retornar, daqui 4 anos ele vai retornar. Quando retorna, aí tem a avaliação. A avaliação tanto da gente para com o missionário, como do missionário para com a gente. Alguns renovam, então a gente renova, e da mesma forma os radicais. Alguns retornam e não retornam, não querem. Encerra. Não temos muito o que fazer assim em relação à continuidade dele conosco, porque ele definiu que aquele era o tempo, né, dele. E às vezes até alguns, já aconteceu também, missionários querem, mas a gente percebeu que não era. A gente ora e tenta ajudá-lo em outra área e tal, mas a gente... A junta não é uma organização em si mesma. A junta por conta das igrejas. Porque as igrejas é que enviam, as igrejas é que oram, as igrejas que sustentam financeiramente. Então, a gente só está aqui para arrumar o que a igreja faz. Planejar, enviar e tal. E o contato nosso, a gente está tentando estreitar cada vez mais esse contato. Por exemplo, ela trabalha única e exclusivamente no relacionamento missionário-igreja. Por exemplo, ela liga para um missionário, fala com ele, olha, você vai fazer um pequeno vídeo. Aí faz um vídeo, aí manda para uma igreja específica. Estão fazendo campanha, que já mandaram até oferta. A gente gravou vários vídeos com os missionários que vieram, porque no mês de setembro e outubro a gente recebe missionários de todos os campos, alguns, que vêm para falar às igrejas. Aí ele agradece e tal, prega, como é que acontece nas suas igrejas e tal, desafia a igreja a continuar com a gente, a continuar com ele, desafia para dar uma oferta que demonstre amor e sacrifício, desafia para tudo. A gente está fazendo pequenos vídeos e está enviando para as igrejas. Está sendo uma resposta maravilhosa, porque nunca a gente trabalhou assim. Então, a gente está para aumentar esse relacionamento, igreja junta, o que as igrejas fazem pelo missionário, na verdade? Dá o salário, paga o aluguel, paga o INSS integral, plano de saúde, paga até fundo funeral. O missionário, ele não é carteira assinada. Você tem um emprego, não tem lá um negócio que você ganha no final, você pega um dinheiro? A gente tem. E também não pode mexer, a não ser por questões de comprar uma casa, aí pode. Cada missionário tem uma conta, poupança. Todo missionário tem essa poupança. Essa poupança a gente não tem, é nossa, mas a gente não mexe. Porque quando o missionário sai, ele tem essa verba. Então a junta sempre dá um prazo. O mínimo é 3 meses. Sempre dá um prazo. De 3 a 6 meses, a junta não deixa a pessoa sem direção. Cada missionário, a gente levanta, por exemplo, quanto custa o seu projeto? Um exemplo. O projeto aí custa 5 mil. Vai ser aluguel, vai ser plano de saúde, vai ser escola, o que for. 5 mil. Então, nós vamos trabalhar, ele e nós, que somos também parte da equipe, a gente vai trabalhar para levantar o recurso para ele estar no campo. Aí a gente levanta, são os parceiros. Precisa ser um pouco de igreja, acho que 20%, se não me engano, acho que 20% tem que ser de igreja. Por quê? A igreja é mais difícil de parar. 50%, 52% não participam, não pagam. A junta não pode falhar. Então a gente faz algumas parcerias com a igreja, mas o PAN você pode deixar de pagar, porque ninguém vai te cobrar, vai cobrar, mas vai cobrar indiretamente, né? Então a gente faz a gente levanta parceiros para ficar 100% pagando ele, o nosso missionário. E para que levantar a oferta do dia especial, então, por exemplo, se a gente já tem os parceiros de cada missionário? Porque quando os parceiros falham, nós não podemos falhar com o missionário. O projeto dele é 5 mil. Os parceiros pagando ou não, o missionário recebe os 5 mil. E aí a gente levanta a oferta de especial para quê? Primeiro, para cobrir esse buraco. E segundo, para fazer mais. Se vamos imaginar que você conseguiu 130% das suas parcerias, pagando. Deixa eu dizer a você, desses mais de 700 missionários, sabe quantos que tem a sua parceria paga sempre? Não chega a 10. Aí a gente vai comunicar
aos últimos parceiros. Ele já está com parceria. Eu queria pedir se você permite deixar esses R$30 que você está dando para esse menino, posso passar para outra menina que está precisando? A gente tem que pedir permissão, lógico. Não, o fundo comum de PAN não. Uma igreja faz uma parceria direto com um missionário também, com um projeto missionário. Com um projeto missionário, entendeu? Os ribeirinhos, lá onde as pessoas estão, os nossos missionários não chegam, não tem como. Então o que a gente tem? Tem um casal nosso, André e Germana. Eles são os coordenadores do projeto. Então, vai para a conta do missionário, que o missionário tem conta. Só que eles têm acesso a essa conta para poder pegar e levar para eles. Não, todos não são integrais. Temos missionários, a gente chama de bivocacionais, por exemplo. São missionários que são missionários de exército, militar. Não, eles vão para trabalhar numa cidade, vão como transferidos. Ele trabalha como militar lá na base, né, capitão, e ele é nosso missionário. A gente costuma dizer que Deus chamou, ele foi, e o exército paga para ele ficar lá. Né? Então a gente tem essas parcerias. Também tem missionários que são bivocacionais no sentido de ganham um pedacinho da junta, por exemplo, ganham um aluguel, por exemplo. A junta tem plano de saúde. Todos os missionários temos plano de saúde, nosso plano é Unimed nacional, porque hoje o missionário está aqui, amanhã está ali. Nós não temos esse plano de emergência, mas já usamos. Não temos assim parcerias diretas, mas temos indiretas. Por exemplo, Asas do Socorro, que nas nossas necessidades eles já nos apoiaram, já nos ajudaram, então tem sido uma coisa... Nunca nos disseram não, nas poucas vezes que precisamos.